Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Nós vamos hoje começar com uma correção que foi no caderno ou em folha sobre aí, ó, os griot. Eu falei naquela aula griots, mas depois com o vídeo eu percebi que era griot, tá? Os contadores de história. Lembram dessa aula? Então vamos para a correção. Quem ainda não, pausa aí o vídeo para vocês poderem abrir para fazermos a correção juntos. Então, vamos lá. Os contadores de história. Foi a folhinha do dia 14 de maio, quinta-feira passada. De acordo com o livro, o texto do livro, que começa na página 129, responde às questões. Quem são os griots? Então, são os guardiães, intérpretes e cantores da história oral de muitos povos africanos. No final, essa é a resposta da letra A. Quem fez certo estão de parabéns. Quem não, tem que fazer uma correção. Se botou algo parecido, também está certo. Bem parecido. Letra B. O que fazem os griots? O que fazem? Eles cantam a história épica da África e os mitos dos diferentes povos, vírgula, ou elogiam os méritos dos heróis e personagens dos heróis e personagens do passado, vírgula, geralmente acompanhados por instrumentos musicais, vírgula, como a cora ou o xilofone. Ok? Letra C. Qual era a relação entre os griots e reis e príncipes no passado? Então, no passado, os griots eram contratados por reis e príncipes para enaltecerem as suas qualidades com cânticos durante as cerimônias sociais da corte. Gente, quem tiver dúvida, as respostas estão no próprio livro, estão naquele texto, ok? É só ver com calma onde eu estou lendo e vocês escrevem com atenção. Mas é lendo e entendendo o que estão escrevendo. Letra B. Para que serviam os instrumentos dos griots? Para que serviam? Então, instrumentos usados pelos griots para cantar as histórias. Então, para que eles serviam? Para cantar as histórias. Ok? Só isso, para cantar as histórias. Letra E. Qual era o nome dos instrumentos usados por eles? Xilofone e cora. Ok? Letra F. Qual o nome de um dos griots mais importantes do nosso tempo? Massa Macan Diabaté. Massa Macan Diabaté. Está lá no livro. Agora, deixa eu passar aqui a letra G. Eita, saiu. Deixa eu voltar. Fui na setinha errada. É nessa. G. Como funciona um instrumento cora de 21 cordas? Então, as 7 primeiras tocam o passado, outras 7 o presente e as últimas 7 o futuro. Então é isso. Agora nós vamos começar aqui, ó. Hoje faremos a página 131 até a 135. Nós vamos falar sobre os artigos de divulgação científica. Ok? 131 a 135. Colocando todo mundo na 131. No capítulo 2. As estrelas e a ciência. Antes de ler, observe o logotipo da revista em que foi publicado o texto que você vai ler. Então, Ciência Hoje das Crianças. É o nome, o título do assunto. Letra A. Que tipo de assunto você acha que é publicado em uma revista como essa? A revista Ciência Hoje das Crianças. É o que está lá no tema, o título da revista. Aí o assunto vem agora. O que vocês acham que vem? Que tipo de assunto que tem nessa revista?
Por quê? Isso é uma resposta pessoal, ok? Então vocês vão pausar o vídeo para pensar. Que tipo de assunto vem nessa revista? E por quê? Agora, a letra B. Para que público você acha que é destinada essa publicação? Para que público? Pausa o vídeo para pensar. E aí depois, circule no logotipo a parte que indica essa informação. Então, pensa a que público está destinado. Vocês vão circular aí no logotipo, tá? Aí nessa imagem aqui. Pausa o vídeo. Então, é aqui, ó, das crianças, tá bem? Vocês vão circular aqui. Número 2. Leia o título e o subtítulo do texto que você vai ler em seguida. Então, estrelas que contam histórias. Olhe para o céu e conheça constelações repletas de curiosidades. Então, estrelas que contam histórias. É o título, né? Olhe para o céu e conheça constelações repletas de curiosidades. Aí vem a letra A. Isso tudo é para conversarmos, tá, gente? Não precisa escrever. Você acha que as estrelas podem contar histórias? Vocês acham? Por quê? Então, vocês vão pausar o vídeo para pensar nessa situação. Uma resposta pessoal, ok? E você sabe o que são constelações? Você sabe? Pensa aí um pouquinho. Então, constelações são um grupo de estrelas que formam uma constelação, ok? Um desenho de uma constelação. 3. Observe o texto das próximas páginas e as imagens que o acompanham. Letra A. Qual será a finalidade desse texto? Então, vocês vão lá. Qual será a finalidade? Vamos ver aqui, ó, estrelas que contam histórias. Olhando assim, o que vocês acham que vai tratar o texto? Qual vai ser a finalidade desse texto? Pensem aí com calma. E B. Você já tinha reparado nos desenhos que as estrelas podem formar no céu? Você já tinha reparado nisso? Vários tipos de desenhos que elas formam quando está aquele céu limpinho à noite. Pausa o vídeo para pensar, tá? 4. Localize e leia os intertítulos. Intertítulos são o que tem abaixo do título. É um outro título, só que menorzinho. É um segundo título, tá? Que está logo abaixo do título. Então, olha aqui, ó. Intertítulo, ó, aqui nesse quadradinho. Ou entretítulo. É cada um dos subtítulos localizados no corpo do texto e que ajudam a organizar a leitura. Agora vem esse pontinho aí. Quais assuntos você imagina que serão abordados em cada parte separada pelos intertítulos? Quais assuntos vocês acham? Você imagina. Pensa, pausa o vídeo. E vamos para a página 132. Gostei demais. Ó, o texto que você lerá a seguir, assim como o conto popular africano, trata das estrelas. Será que os dois textos vão explicar esses fenômenos na mesma maneira? Preste atenção para poder compará-los, ok? Então, o primeiro foi aquele Furos no Céu, que era um conto popular africano, né? E agora nós vamos ler esse aqui. Estrelas que contam histórias. Olhe para o céu e conheça constelações repletas de curiosidade. Esse aqui é um intertítulo, ok? Olhe para o céu e conheça constelações repletas de curiosidades. Isso é um intertítulo. Agora vamos para o texto. Há muito tempo, o ser humano estuda os mistérios do céu. Mesmo antes de existirem os modernos telescópios e outros aparelhos que auxiliam os astrônomos atuais ou povos antigos, já voltavam os seus olhos para as estrelas. Então, que tal fazer como eles? A CHC
apresenta a você 3 constelações que eram observadas no passado e por isso tem muitas histórias para contar. Aí vem aqui do lado, ó, o Caçador e o Guardião. Já ouviu falar de constelação de Órion? Se não, com certeza as 3 Marias são familiares para você, pois saiba que essas 3 estrelas juntinhas umas das outras fazem parte de Órion. Na mitologia greco-romana, esse é o nome de um caçador que, após sua morte, foi colocado no céu em forma de constelação pelo deus Zeus. Aí aqui embaixo da imagem, está escrito ali, as 3 Marias fazem parte da constelação de Órion. Vamos para 133. Olhem bem a imagem. Perto de Órion, há uma outra constelação que você também pode observar, Cão Maior. Consegue imaginar por que ela tem esse nome? Para os gregos e romanos, o Cão Maior era o guardião de Órion, um cão de guarda. Por sua vez, Órion caça o touro e o leão, outros conjuntos de estrelas que ficam bem próximos dele no céu. Os nomes das constelações estão associados a mitos, lendas e costumes da sociedade, explica o astrônomo Paulo César Pereira, da Fundação Planetária do Rio de Janeiro. Tanto que diversas culturas criaram sistemas próprios de constelações, como os chineses e os índios brasileiros. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Pequena gigante. Mas as estrelas não servem somente para marcar o tempo. Quem mostra isso é outra constelação bastante conhecida. Estou aqui em cima, gente. E o Cruzeiro do Sul. Ela foi muito importante no tempo das grandes navegações no século XVI, em que os europeus saíram em busca de novas terras e chegaram a lugares como o Brasil. Sabe por quê? Ao olhar para essa constelação em forma de cruz, que só pode ser vista no hemisfério sul, os navegadores conseguiam localizar a direção sul. Se prolongarmos o braço maior da cruz 4 vezes no sentido cabeça-base da cruz, encontramos o Polo Sul, celeste. Caso tracemos uma linha vertical a partir dele até o chão, achamos o ponto cardeal sul, explica o Paulo César Pereira. Apesar de ser a menor das 88 constelações que podem ser vistas da Terra, o Cruzeiro do Sul teve uma importância enorme na história das navegações. Então é isso, gente. Então, teve esse intertítulo aqui, ó, Pequena Gigante. Agora tem Embarque nessa Viagem, o outro intertítulo. Vamos lá. Depois de aprender tanto sobre as constelações, que tal vê-las com seus próprios olhos? Até meados de abril, a partir do início da noite, a diversão pode começar. Estenda seu braço direito para o oeste, que é onde o sol se põe. Fazendo isso, você estará olhando para o sul. Nessa direção encontra-se o Cruzeiro do Sul. Quer ver Órion e o Cão Maior? Então olhe para cima, pois as constelações estarão bem altas no céu. Localize-se primeiro as 3 Marias, que são muito fáceis de achar e ficam na constelação de Órion. Perto delas estará Sírius, uma das estrelas do Cão Maior. Para encerrar, procure por Touro. Essa constelação encontra-se no começo da noite, mas para o poente, no lado oposto a Sírius. Dela faz parte um grupo de estrelas que tem o aspecto da letra V. Pronto, você acaba de contemplar o céu, como os gregos e os romanos na antiguidade, assim como os europeus no século XVI. Parabéns! Deixa eu vir aqui, baixar um pouquinho. Então, gente, nós lemos aí, ó, foi a 134. Aqui tem uma explicação de astrônomo, estudioso de astronomia, ciência que observa e estuda os corpos celestes e o espaço sideral. Guardião é aquele que protege outros de possíveis perigos. E os Zeus? Na mitologia grega, aquele que é considerado deus dos deuses, o senhor dos raios. Então, Tatiane Leal é pesquisadora na Escola Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e escreve artigos
para a revista Ciência Hoje das Crianças. Então, ela escreve artigos. Né? Já vimos aí que esse tipo de texto não é um conto. Tá? Vamos falar mais sobre ele. Agora nós vamos para 135. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Todo mundo na página 135. Depois de ler. Número 1. O texto apresentou o assunto da forma que você tinha imaginado? Isso é para vocês pensarem. Uma resposta oral. Desculpa. Então, pausa o vídeo. Ele apresentou o assunto da forma que você tinha imaginado? 2. Você sabia que as estrelas podem formar desenhos no céu? Você sabia disso? Qualquer coisa, pausa o vídeo para pensar mais e pensar no assunto. 3. O texto que você leu é um artigo de divulgação científica. Assinale a frase que explica o objetivo desse artigo. Então, pense, de acordo com o que nós lemos agora sobre o assunto, o que seria, qual o objetivo do artigo de divulgação científica? Ele serve para quê? Relatar uma experiência pessoal sobre 3 constelações? Serve para narrar uma história sobre as estrelas? Ou ele serve para explicar onde ficam 3 constelações e a origem do nome delas? Então, pensa, pausa o vídeo para responder. Então, a resposta certa é explicar onde ficam 3 constelações e a origem dos nomes delas, ok? Agora eu vou explicar para vocês o que é o artigo de divulgação científica. Os artigos de divulgação científica têm como finalidade principal apresentar conhecimentos científicos para leitores que não são especializados em determinado assunto. Por exemplo, nós não somos especializados no assunto sobre as estrelas, né? E aí esses artigos têm uma explicação científica, entendeu? Então, eles têm como finalidade principal apresentar conhecimentos científicos para os leitores não especializados em determinado assunto. Podem ser publicados em jornais, revistas e sites e costumam ser escritos por jornalistas especializados, professores e cientistas. Ok? Número 4. O que você havia dito sobre o significado da palavra constelação na subseção antes de ler se confirmou? O que você tinha dito sobre constelação? Se confirmou? Explique o que é uma constelação. Aí vocês vão pausar o vídeo para pensar o que é uma constelação e explicar na linha. Ok? Pausa o vídeo. Então, constelação é um grupo de estrelas. E é o coletivo de estrelas. É também chamado de coletivo de estrelas. Ok? Então é isso, gente. Nós finalizamos aí a página. Vamos ler esse trechinho aqui. Ó. Os substantivos que, no singular, indicam um conjunto de seres são chamados de substantivos coletivos. Ok? Então, substantivos que no singular indicam um conjunto de seres são chamados de coletivos, substantivos coletivos, como é o exemplo de constelação. Constelação é o coletivo de estrelas, porque ele é um grupo. Aí um grupo, várias estrelas juntas, é chamado de constelação. Então, constelação se torna um substantivo coletivo. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre o texto, viram a diferença. Aquele primeiro Furos no Céu era um conto popular, era um conto, uma coisa que é uma história que é contada de acordo com aquela cultura, com aquele povo, e é contado de pessoas, de grupo em grupo. Os mais velhos vão contando para os mais novos, ok? É como uma história daquela cultura. Agora, artigo de divulgação científica não, é um texto mais especializado, que é contado, é pesquisado, tem um fundamento, foi estudado aquele assunto e é contado para pessoas que não têm base nesse assunto, que não conhecem o assunto. Ok? É isso. Um beijo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, volta o vídeo, pausa, tá? Até a próxima aula.